Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho aparentemente tem 2 partes. Na primeira delas, Jesus alerta sobre os doutores da lei. E na segunda delas, fala aos discípulos, depois de observar as esmolas dadas pela multidão e pela viúva que nós ouvimos. Na primeira parte, Jesus diz à multidão para tomar cuidado com os doutores da lei. Este alerta parece fazer pensar que os doutores da lei são perigosos, que é preciso se precaver com eles. E no que consiste este perigo com o qual Jesus diz que se deve tomar cuidado? O exemplo deles. Tomar cuidado com o que eles fazem. Por quê? Para não fazer a mesma coisa. Tomai cuidado aqui significa não façam como os doutores da lei. Ele diz, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Então, esta atitude de projeção, de ostentação, tomem cuidado com isso. Seria um ensinamento muito útil para os nossos dias. Se poderia dizer às pessoas do nosso tempo para tomarem cuidado de não serem levados pelo interesse de aparecer, de ocupar os primeiros lugares, de ostentar. Porque vivemos num tempo em que as pessoas não se contentam em ser, mas procuram cada vez mais parecer, mesmo que não sejam aquilo que parecem ser. As redes sociais, por exemplo, são um ótimo exemplo disso. Não são a única ocasião. Não podemos condenar o meio como se o meio fosse o culpado desta atitude, às vezes até um pouco neurótica. Não. Mesmo que não existisse nenhum tipo de rede social, as pessoas já eram levadas a ostentar. Os meios para isso, as festas, as reuniões,
até as celebrações, até a religião pode ser ocasião para isso. Entre nós, ministros religiosos, isso pode acontecer. A gente pode procurar os primeiros lugares, gostar de parecer que somos populares, que todo mundo nos conhece, que todo mundo gosta da gente. Podemos usar roupas vistosas também, até na religião, mas em todos os meios, em todos os campos, no ambiente familiar. Às vezes as pessoas, no seu convívio social, familiar, em vez de se reunirem, se ajudarem, ficam disputando o lugar, ficam tentando aparecer, ou ficam tentando parecer ser melhores do que as outras. Então isso está em nós. Jesus diz: tomem cuidado com os doutores da lei, porque eles fazem isso. Esta palavra de Jesus vale para nós também, tomar cuidado para não sermos levados por esse tipo de atitude. Jesus diz no final, eles receberão a pior condenação. Na segunda parte do Evangelho, Jesus está no templo observando, junto ao cofre das esmolas, observando as grandes esmolas, as grandes doações, e depois observando uma pobre viúva que deu 2 moedas que não valiam quase nada. Para depois Jesus afirmar que essas 2 moedas que não valiam nada materialmente, como oferta, valiam muito mais do que todas as ofertas, todas as doações votivas que os outros davam. Porque a mulher deu o que tinha e os outros deram o que sobrou do que tinham. Tinham muito mais para dar. Tinham muitos bens, mas muito pouca generosidade. A mulher tinha muito pouco a oferecer materialmente, mas tinha muita generosidade. Deu tudo o que tinha para viver. Parece loucura. Para quem acredita que recebeu tudo de Deus, não é loucura. Na verdade, nós só damos a Deus aquilo que recebemos do próprio Deus. E é claro que aqui a esmola não gira em torno apenas das ofertas para a religião. A generosidade está em nós, como quem relativiza os bens, como quem sabe que tudo pertence a Deus, como quem sabe que deve ajudar os outros, ajudar também a igreja. Sim, não porque a igreja seja uma instituição que precisa de esmola, mas porque, como cada um de nós faz parte da igreja, nós ajudamos naquilo que é um bem comum para nós. Então essa viúva é colocada como um modelo. Se repararmos bem, o evangelho de hoje começa com uma advertência a respeito de pessoas que parecem ser muito boas. Jesus diz: não tenham essas pessoas por modelo. Tomem cuidado. Não cuidado com elas, mas cuidado para não se tornarem iguais a elas. E o evangelho termina, o trecho termina, colocando como modelo uma pobre viúva. Embora pareçam 2 histórias separadas, elas estão unidas. Eu não repeti uma parte em que Jesus fala dos doutores da lei e das viúvas. Depois de dizer que eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas, que gostam das primeiras cadeiras das sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes, ele diz: eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles ainda exploram as viúvas, devoram as casas das viúvas, exploram. E estas que são exploradas
oferecem a ocasião para que uma delas seja colocada como modelo no Evangelho de hoje. Jesus diz: não sejam como os doutores da lei, sejam como a viúva. Que modelo extraordinário de simplicidade, de verdade, de humildade, de entrega total. É o coração da viúva que serve de modelo para nós. É a atitude exterior dos doutores da lei que serve para nós termos cuidado e não imitarmos. Também no nosso tempo isso se realiza. Sermos capazes de viver na verdade do nosso interior, do que tem no nosso coração, que é pouco, na realidade dos nossos limites, que é visto por Deus, que é reconhecido por Deus, e não nos deixarmos levar pelas aparências que podem empolgar as pessoas, que podem até atraí-las, mas que diante dos olhos de Jesus não tem valor nenhum. Pelo contrário, podem ser ocasião até mesmo de condenação. Eles receberão a pior condenação. Como é que nós vivemos a nossa vida? O nosso sonho é ser uma celebridade, uma pessoa famosa, conhecida por todo mundo, reconhecida, elogiada por todo mundo, que tem sempre um lugar de destaque, de preferência. Ou o nosso ideal é sermos pessoas verdadeiras, pessoas generosas, pessoas que interiormente vivem com a consciência tranquila diante dos homens, diante de si mesma e diante de Deus. Que ainda que os homens não reconheçam, ainda que os homens não valorizem, sabe o valor que tem porque vive na verdade. A nossa vida pode parecer pouco valiosa, como as 2 moedas da viúva. Às vezes a gente vive num complexo de inferioridade que faz com que a gente deseje aquilo que a gente não tem e que na verdade não vale nada. E às vezes a gente não perceba o pouquinho que a gente tem, que tem muito valor, se for usado com humildade, com desprendimento e, sobretudo, com generosidade. Rezemos. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com a sua palavra e testemunhou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.